Seja bem-vindo a mais um Clotocast. Eu sou o Messias Rodrigues, profissional de educação física, e esse podcast existe para te lembrar que exercício não é sobre músculo, é sobre significado. Aqui a gente fala de movimento como ferramenta de saúde física, equilíbrio mental e longevidade real. E o episódio de hoje é um convite para entender que o corpo não nasce pronto. O corpo se constrói, se vive e se reinventa. Porque tem gente que começa escrevendo um diário de treino e acaba escrevendo um diário de transformação. Do diário de ex-magrela, a mulher que hoje inspira milhares de mulheres com uma rotina real entre halteres e maternidade, empreendedorismo, dança, relacionamento e muito suor. Do treino silencioso de quem ninguém via ao brilho de quem hoje ocupa o palco, avenida e liderança. Aqui nós vamos não só falar de estética, palco ou likes. Vamos falar de disciplina nos dias difíceis, de constância quando a motivação falha, de corpo forte, de mente firme e identidade construída, repetição após repetição. Em cada episódio, eu converso com pessoas que vivem o que ensinam, unindo ciência, experiência e propósito, porque cuidar do corpo é, no fim das contas, cuidar da vida. E se você acredita que o treino não transforma só o físico, mas a história de quem você é, esse podcast é pra você. E no episódio de hoje eu recebo Suelen, a Morena Fit. Oi, Suelen, tudo bem? Obrigado tudo bem. Por você ter aceito o convite. Prazer estar aqui. Estou muito feliz aí. Também estou muito feliz pelo convite. Vamos bater um papo bem bacana aí. E para começar, Suelen, eu gostaria que você falasse um pouquinho ali da Suelen hoje, além de atleta, de empresária, da influência. Quem que é a Suelen pra gente? Eu sou Suelen hoje, conhecida como a Morena Fit nas redes sociais. Eu sou personal trainer, sou empreendedora, sou mãe, sou casada, hoje em dia sou musa de escola de samba, que era um desafio para mim. E aquela menina que era super tímida, hoje em dia aí está descobrindo a potência que ela pode ser. Então, hoje em dia eu sou 1001 coisas. Que bacana. A ex-magrela, né? Uhum. O que mais doeu na época da ex-magrela? Você fez um diário falando sobre isso, né? As pessoas acompanhando aí. O corpo que não respondia ou o julgamento das pessoas quando você não tinha aquele corpo teoricamente, socialmente aceito, estético, Isso. né? Então, na verdade, era o julgamento das pessoas, né? Infelizmente, hoje em dia e até antes, a gente se preocupa muito com o que o outro fala, né? E aquele julgamento, fala assim, nossa, você é muito magra. Apelidos, né, que hoje em dia é chamado de bullying. Naquele tempo não tinha esse nome, mas era uma coisa que deixava muito mal. E hoje em dia eu consigo trabalhar muito melhor com isso. É uma coisa que ainda mexe às vezes, mas eu consigo lidar muito bem com isso. E eu acho que você fica imaginando, na época de escola, provavelmente o momento que você tinha mais bullying, né? Uhum. Aí, aquela paquera que você tinha, que não te olhava, aí te vendo hoje, né? Na época era de escola, era agora, o patinho feio. É o patinho feio, né? Agora eu chupo essa manga, eu tô bonita agora. Ai, que legal. E quando você percebeu que foi essa virada de chave aí, né? Teve algum momento específico que você pensou, ou eu mudo minha vida ou nada muda, e aí você pensou em mudar a sua rotina de treino? Como é que foi? Então, eu comecei a perceber que eu iria ter essa mudança a partir da musculação, né? Ali, quando eu comecei, hoje em dia eu tenho 32, mas com 13 anos, né? Uma amiga minha falou, vamos treinar comigo e tal. Aí, naquela época, era muito assim... A minha mãe, eu tinha que pedir, mãe, posso treinar, né? Hoje em dia já é mais prático. Inclusive, eu tenho clientes que treinam juntos, né? Os pais, as mães incentivam as crianças a treinarem juntos, porque a gente está vendo hoje as crianças muito sedentárias, muito presas a celular, a jogos, né? Videogames, comendo mal. E hoje eles vão treinar juntos, né? Isso é bem bacana. Então, na sua época já era diferente, né? Já era totalmente diferente. E aí a minha mãe falou assim, mas para que você vai e tal? Aí eu falei assim, mãe, eu quero engordar, né? Eu era aquela pessoa habitolada tal. Aí comecei a treinar, ela liberou eu treinar tal. E aí começou até aquela fase de querer tomar estimulante de apetite, que eu falo que foi a minha vida inteira isso. Na minha época, não sei se você pegou... Coba Vital, não, o biotônico. Também, cheguei. O biotônico, patrocina a gente aí. Cheguei a pegar. Era horrível aquilo e era para apetite, né? Sim. E você tinha outros que você tomava? Era Buclina, Coba Vital, Aprevitin, esses daí. Para você tentar engordar, para não ser mais uma magrela. Porque eu queria subir o peso de qualquer forma. Eu sempre fui alta, tipo 1,70 m para tipo 40 quilos. E aí eu queria mudar. E eu percebi que eu fui conseguindo conquistar, né, peso, que a gente só visava peso naquela época. Hoje em dia a gente visa massa muscular, né? E aí com... É um peso com qualidade, não é só peso, né?
E aí, com o passar do tempo, depois de 2, 3 anos, eu vi que eu fui encorpando, né? E aí foi que eu falei assim, não, isso aqui vai ser o meu boom, porque aí outras pessoas, até aquelas que falavam, nossa, como você é magra, como isso, como aquilo, vieram falar assim, nossa, como que você mudou? O que você está fazendo e tal? Então, isso foi um gatilho aí. E daí que surgiu a ideia de fazer um diário da ex-magrela? O diário da ex-magrela veio após a minha primeira gestação, porque mesmo que eu tinha encorpado, ao invés de eu engordar na minha gestação, eu emagreci horrores. Caramba. Eu fiquei muito magra. O bebezinho sugou toda a sua massa Toda, muscular, toda. Ao invés de eu ganhar 8, 10 quilos, eu perdi 10 quilos. Caramba. Eu até falava Você foi, assim, meu Deus. geralmente é o contrário, Ao as contrário. mulheres engordam mais. Ao né? contrário, eu falava assim, meu Deus, essa criança vai nascer como? Porque eu não ganho peso, graças a Deus nasceu tudo bem e tal. Que bom. Só que eu fiquei muito magra na minha primeira gestação. E aí foi quando, depois de, nessas tentativas de voltar a treinar, após a gestação, 1 ano, né, que eu comecei a encorpar novamente, que já era na época da faculdade, né, querendo ou não. Quando eu comecei a faculdade, eu não estava... Aliás, Faculdade eu não... de Educação Física, né? Isso. Você é formada em Educação Física? Isso, eu sou formada já há 8 anos, 7, 8 anos. E quando eu comecei a faculdade, eu não sabia que eu estava grávida, né? Eu tinha acabado de casar. E eu falei assim, bora, vamos fazer Educação Física. Eu e o meu esposo tinham a mesma vontade, começamos juntos, tanto que quando a gente pensou em fazer, a gente não tinha... um financeiro legal, né? Aí a gente conseguiu... Os dois estudaram juntos. Juntos. Realmente tem que reorganizar Isso. as finanças ali. Quando né? a gente casou, até a gente pegou o dinheiro, foi da nossa gravata, que a gente conseguiu ali, fizemos a matrícula, falamos assim, como que vai ser as próximas mensalidades? Não sei, mas bora. Começamos a facu, passou 2, 3 semanas, eu descobri que eu estava grávida. Caramba. E aí eu falei assim, e agora, como que eu vou fazer Educação Física estando grávida, né? Eu achei que não era possível, né? Porque era tudo muito novo para mim. E foi quando, conversando com todos os professores, perguntei, eles falaram assim, não, isso aí não vai ser uma coisa que vai te parar, né? Então, bora. Graças a Deus deu certo. Eu lembro que até após, quando nasceu o meu filho, eu ainda levava ele para a faculdade, né? Onde a turma, ela me ajudava. Já nasceu, já estudando. Já nasceu, já estudando. E aí foi na faculdade, querendo ou não, eu estudando, né, entendendo sobre, foi onde eu fui pegando mais gosto, fui começando a treinar muito mais vezes para poder ter aquela constância, porque eu estava treinando só 1 vez, 2. Ah, que bacana. E eu percebo que algumas pessoas, quando estão na maternidade, acham que realmente vai ser um empecilho para não continuar os estudos, né? E você levava o filho para a faculdade, que você teve uma atitude diferente da maioria das pessoas, né? Porque eu pensei, ou era eu continuar, levava, por mais que ia ser difícil, ou eu ia ter que parar. E como eu tinha aquele sonho de entrar para essa área, ser personal, ou ter o meu próprio espaço, eu falei, eu preciso ir atrás, né? Então, foi a minha válvula, foi de escape. Aí, falei assim, vou levar ele. Eu lembro que a turma sempre fala assim, traz ele que a gente ajuda, tal. Já vira um integrante da turma ali, né? E ajudou muito, muito mesmo. Que bacana. E as redes sociais sem filtro, né? Eu percebi que você mostra a sua rotina real. Isso já te custou seguidores? Vale a pena? Explica um pouquinho pra gente. Vale a pena porque eu acredito que acabou subindo bastante seguidores novos por causa dessa rotina, né? As pessoas falam muito que queriam conseguir fazer tudo que eu faço. Porque ali eu até tento postar tudo, mas às vezes não dá. Eu falo que até assim, tem semana que eu apareço bastante. Tem semana que eu sumo porque na correria eu não consigo, né? Mas não me custou assim, falar assim, perdi. Eu acredito que trouxe muito mais. E para você fazer Educação Física, qual que foi a virada de chave? Porque você já treinava, né? Você tinha essa sensação de querer melhorar, mas... Sim. Qual foi o despertar? A virada de chave foi, na verdade, eu já não pensei em cursar, né? Eu pensei, na verdade, eu comecei fazendo direito. Caramba. Aí eu fiz 1 ano, passei tudo bonitinho, cada semestre, só que eu vi que não era pra mim. Eu gostava daquilo, só que eu falei assim, isso aqui ainda não é pra mim. Aí mudei, fui pra RH, cursei, me formei, não me encaixei ali. Eu falei assim, isso aqui não é para mim. E o meu professor, na época da academia, falava assim, você tem que ir para essa área que você treina, você gosta, dá para ver que você gosta de ajudar. Às vezes você está aqui treinando e você está ajudando outras pessoas. Eu falo, será? Nisso, eu falei assim, já cursei 1 ano de uma, vi que não era para mim. Já me formei outra e não me encaixei. Preciso, né, entender para onde eu quero ir. Aí pensei bem, conversei, falei, não, vou para Educação Física e graças a Deus, porque eu me encontrei e não me vejo fora. Que legal. E em relação à maternidade e treino, como é que foi conciliar a sua maternidade, né, com o treinamento, com o trabalho e com o autocuidado, né, sem romantizar? Sim. Como que... Olha, a maternidade não é nada fácil, né? Ainda mais hoje que eu conheço muitas pessoas que têm filhos, que conversam comigo.
Então, foi bem difícil, né? Durante um tempo, eu não tive apoio, né? Assim, apoio que eu falo assim, recursos de outras pessoas para me ajudar, né? Que a gente morava longe de onde moravam meus pais, tanto que para eu vir trabalhar, eu tinha que levar ele... 2 passagens eu tinha que pegar para deixar lá nos meus pais para mim conseguir ir trabalhar ou fazer algo tal. Mas depois de 1 ano e pouquinho, a minha sogra veio morar conosco, que é uma pessoa que eu não tenho que reclamar, enquanto muitas pessoas se dão muito mal com sogra. A minha é uma segunda mãe. Então, ela é minha rede de apoio. Ela me ajuda muito. Uns pontinhos com a sogra aí. Então, assim, eu não vou romantizar de uma forma que eu não passei tanto, né? Porque eu tenho uma rede de apoio legal. Porém, tem fases, por exemplo, às vezes ela viaja 6 meses, às vezes já teve vez de 1 ano e tal. É bem complicado, mas como a gente é um casal que se ajuda muito, então eu não tenho o que falar sobre, porque por mais que é difícil, a gente está sempre se ajudando. Então, assim, um exemplo. Eu, como mulher, hoje em dia, assim, mulher gosta muito de fazer unha, cabelo, fazer as coisas. E, assim, eu preciso, às vezes, sair. Ele fala, pode ir tranquila que eu fico com eles. Assim como também, às vezes, ele precisa fazer tal coisa, a gente inverte, né? Que bacana, só que, assim, por mais que seja difícil, eu dei um jeito e eu fui atrás. Que legal. Importante essa parceria, essa organização, né? Sim. E a mulher que treina, que empreende, né? Que você é empreendedora, já a gente fala um pouco do seu espaço de treinamento lá. É mãe, né? E ainda você se sente culpada por ter um tempo de qualidade, por cuidar de você mesmo, porque não só do cuidar do treino, a mulher tem a questão das vaidades. Como é que é lidar com esse sentimento aí? Então, a mãe sempre vai levar aquela culpa, às vezes, de falar, eu tô sem tempo para eles, mas sempre a gente vai dando um jeitinho, né? Mas também eu acho que é muito importante, não só você, além de amar os seus filhos, você se amar, você se cuidar, né? Então, você tem que ter um tempo para você. Porque se você se abandona, como que vai ser, né? Então, assim, em primeiro lugar, você tem que se amar. Senão... Olha aí que mensagem importante. E é o que eu tento conversar com algumas pessoas, né? Quando a gente faz a anamnese e vai fazer uma prescrição de treino, e a maior objeção que as pessoas têm é exatamente a falta de tempo, né? E aí temos um exemplo claro. Mãe, né? Dona de casa, empreendedora, musa. Ela, de certa forma, a gente costuma falar que tempo é uma questão de prioridade. E o autocuidado, ele não pode ser negligenciado, porque, é o que eu sempre falo, às vezes a pessoa é uma boa mãe, uma boa esposa, é uma boa filha, cuida de todo mundo, mas o autocuidado é negligenciado. Ela se abandona, né? Se abandona. E é essa percepção que você está demonstrando aqui. Sim. Espero que sirva de exemplo para outras pessoas, para ter essa virada de chave aí, né? Sim, tanto que hoje em dia, há 2 anos, eu treino de madrugada. Eu acordo às 4 para poder treinar, para eu conseguir ter tempo à tarde com eles, porque, querendo ou não, o meu horário dentro do meu CT é bem complicado. E aí não bate muito com os horários que eles estão em casa. Então, às vezes, eu estava vendo eles, tipo assim, 1 hora por dia. Aí eu falei, e agora? Porque eu tava indo treinar à tarde. Eu falei, não, eu preciso mudar isso. Aí eu falei, vou acordar de madrugada, que pra mim foi... Dificílimo. Meu Deus do céu. Uma coisa muito complicada, mas deu certo. Hoje em dia eu tiro de letra. Que bacana. Em relação à parte de empreendedorismo fitness, né? Qual foi? Hoje você tem um CT, sim, mas você já teve falhas ali, né? Muitas. Qual foi o grande erro ali que você cometeu em ter o seu primeiro espaço? E aí, como é que você aprendeu com esse erro? Fala um pouquinho pra gente. O grande erro foi querer abraçar o mundo tudo sozinha, sem ter suporte. Eu dou conta. Isso, sem ter suporte de outras pessoas. Porque, no caso, eu e o meu esposo somos quem dava aula ali, né? Só que, por trás disso, eu era a pessoa que administrava, que atendia, que apresentava plano, que fazia tudo. E eu falava assim, e eu me sentia muito sufocada, porque eu falava assim, meu Deus, eu não... Assim, eu tô dando conta de tudo, mas eu tô me cobrando de uma coisa assim que eu posso ter suporte de outras pessoas. É o que a gente fala, você estava sendo vítima ali, não só vítima, mas você estava sendo escrava do seu próprio negócio ali, né? Isso. Você estava muitas coisas, não que você não tinha habilidades, mas acho que, porque qual que é a nossa percepção quando nós somos empreendedor? É que nós vamos sempre fazer melhor que o outro. E às vezes delegar funções não é fácil. Não. Mas para ser empreendedor, acho que uma das principais etapas é exatamente, olha, não dou conta de tudo, eu preciso de pessoas para me ajudar. Que bom que você teve essa percepção. Porque ali a gente, além de, um exemplo, ser a pessoa que atendia, dava aula, limpava, fazia tudo.
tudo. E eu vejo, hoje em dia, graças a Deus, que você tem que ter cada pessoa para uma coisa ali. Você pode até tentar dar conta de tudo em certos dias, mas se você ficar fazendo somente isso, você vai ficar sufocado e vai querer desistir disso e vai querer voltar para uma carteira assinada. Até você, numa posição de CEO ali da sua empresa, você precisa de um tempo de qualidade para ser criativa, para fazer network. E se você demanda tempo para coisas que outra pessoa poderia fazer, você perde esse espaço. Porque você vai estar tão cansada, tão estressada, que a sua produtividade, sua habilidade criativa fica contaminada. Então é importante, que bacana que você começou a delegar ali, Sim, tirar um pouco demorou, o peso sobre você, né? Não foi uma coisa super rápida de acontecer até eu cair a ficha. Mas hoje em dia é uma coisa que eu já posso respirar mais tranquilamente. Então um dos maiores erros foi esse, né? Foi Tentar esse. abraçar o mundo. E eu percebi que hoje você tem um centro de treinamento que ele prioriza a humanização do treinamento ali. Você trabalha com treinamento personalizado e semi-personalizado, né? E o que muda no resultado quando o aluno é tratado como pessoa e não somente como uma ficha, né? Como um número ali no aplicativo. Qual que é o diferencial aí? Olha, muda muito. Eu falo isso porque eu tenho muito feedback bom. Às vezes até parece que é um ego, assim, falar assim, nossa, mas só tem feedback bom. Mas chega a ser até engraçado porque a gente, quando vai no nosso nutricionista, em outros médicos que a gente passa, que a gente indica nossos alunos para lá, quando a gente chega lá, eles falam assim, é incrível como todos que vêm aqui falam super bem. Não tem um que fala mal. Então, assim, o nosso CT... Onde fica? Qual o nome? Fala pra gente. CT Home Fit. Ele fica Home aqui. Fit. O nome já é bem bacana. Home Fit. É algo bem acolhedor, né? Antes disso, teve outro nome que ficou durante 3 anos, né? Que era Estúdio Corporal Cross King, né? Só que ficava muito voltado o cross para crossfit e não tinha nada de crossfit, né? Mas era o nome da moda. Isso. Da moda, só né? que aí nós acabamos perdendo pessoas que tinham interesse por achar que era crossfit. E até eu explicar, falava, não, vem fazer uma aula teste para você ver que não tem nada a ver, porque o nosso ele era só funcional, né? E você, algumas pessoas ainda você tinha a oportunidade de explicar. E aquelas que já olhavam e falavam, não é para mim, nem... Ela já via pela rede social, falava assim, não, é crossfit. E aí muitas pessoas que estavam treinando comigo falavam assim, fulano ia vir, mas ele achou que era crossfit e não quis, né? Então, depois de 3 anos, que aí foi quando... É uma longa história, vamos lá. A Cross King era só funcional. Só que depois de um tempo, eu comprei a sociedade de uma academia de musculação, que era o meu professor, que é hoje atual, e eu virei sócia com ele. Mas aí veio a pandemia, não deu certo, quebrou, e a gente dividiu as máquinas. Foi quando eu coloquei essas máquinas na Cross King, que virou o funcional com musculação. Só que aí, nisso que esse nome estava Cross King, então eu falava assim, mas é cross... mas tem máquina e tal. Aí eu peguei e falei assim, a gente precisa mudar isso. Acabei deixando um tempo ainda esse nome. E aí muitas pessoas procuravam. Deu certo esse espaço que era debaixo da nossa casa, a garagem era bem pequena e começou a ficar cheio. E eu falava assim, eu não tenho mais onde colocar pessoas, o que eu faço? E eu não me via longe dali. Sabe quando você está em um lugar e você não se vê fora? Eu falei assim, eu não tenho para onde crescer. Seu público já... eu me acomodei, né? E aí, eu falo que Deus, quando ele tem uma coisa para você, é para ser e pronto. Uma certa pessoa que tem um espaço ao lado, que era um salão de festa, falou assim para mim, vocês não querem alugar? Aí eu pensei, como que eu vou alugar uma coisa? Eu não sei se eu tenho recursos para pagar um aluguel caro, né? E aí eu fiquei pensando, aquilo ficou na minha cabeça, aí fui fazer algumas perguntas para algumas pessoas que entendem sobre. Falou, vai... Minha mãe era uma das pessoas que eu falava assim, se ela falar sim, é para eu ir. Se ela falar não, é porque não é para ser. Eu falei assim, tá mais para não que ela vai falar. Quando eu comentei tudo, ela falou, não, você tá esperando o quê? Eu falei, se ela falou, tô indo. Alugamos esse espaço, né? Onde a gente levou as máquinas, levamos o funcional e mudamos o nome para CT Home Fit. Porque eu falei, a gente tem que tirar esse cross para tirar essa impressão de crossfit, que muitas pessoas não gostam e tem quem goste, né? E aí foi quando nós mudamos para cima, com o tempo, fomos comprando mais máquina e tal. E eu falo que hoje em dia o nosso espaço está pequeno. E na questão de ser um espaço mais humanizado, eu falo isso porque eles trazem isso para nós. Eles falam assim, estava treinando em certo lugar e lá era assim, eu chegava, ficava perdido, ou ia lá para a esteira
Ninguém vinha me perguntar qual era o meu treino, nem perguntar meu nome, nem nada. E lá no nosso espaço, a gente sabe o nome de cada um, sabe a história de cada um. Se for preciso, antes dele começar o treino, a gente pergunta tudo sobre ele, não só sobre as suas restrições, mas também sobre a sua vida, né? Porque quando eu peguei esse espaço maior, eu levei alguém para poder orar ali, para poder abençoar, e ele falava assim para mim: aqui você não vai cuidar somente de corpos, mas também de mente. Aí eu fiquei com aquilo, foi na minha cabeça. Eu falei, como assim mente, né? Depois, com o tempo, eu fui entender. Porque ali a gente está sendo válvula de escape para muitas pessoas. Eu chego a ouvir de alunos que ali é o melhor horário do dia dele. E você ouvir isso, você fala assim, eu estou fazendo muito bem o que eu estudei, né? Porque a pessoa falar que é o melhor horário do dia dele, fora outras coisas que ele poderia gostar, então isso é muito bom. É o que eu costumo falar, além de profissão, é um propósito que a gente Sim. tem, né, com o outro, né, de agradar, de tentar melhorar, transformar a vida do outro. Pode ter certeza que você está transformando a vida de muita gente, muitas pessoas ali que precisam Sim. deste momento de qualidade, né, de mudança, de transformação. Com certeza é um legado que você tem aí e está transformando a vida de muitas pessoas. E pelo que eu vi aqui, mais de 300 pessoas você atende no seu espaço, né? Sim. O que você percebe que mais se repete entre nos alunos ali? A falta de tempo. A gente percebe que hoje é uma grande objeção. As pessoas usam a falta de tempo como uma muleta ali, né? Ou você acha que é falta de autoestima? O que você percebe nos seus clientes lá? Olha, eu falo a questão de autoestima. Tempo é uma coisa que eu consegui trabalhar com eles isso, porque por mais que o nosso seja um horário personalizado, a gente deixa meio que flexível para eles. Por exemplo, assim, lá a gente trabalha assim, por horário fechado. Então, a pessoa vai fechar às 7 da manhã, é 7 da manhã. Porém, eu deixo para eles claro, assim, caso você precise tal dia, olha, posso ir à noite? A gente vai dar um jeito e vai te encaixar para você vir à noite. Então, sobre esse horário, sobre a questão de tempo, já não é. Né? Porque você já quebra essa objeção. Eu já quebro isso aí. Quando ele fala assim, mas o meu tempo assim, assim... Aí é a questão de autoestima. Eu vejo muitas pessoas vindo procurar pela questão de autoestima. Muitas pessoas que treinam em outros lugares, eles falam assim, eu parei de ir porque lá as pessoas ficam me olhando torto, é um desfile de moda de roupa, e apontando o dedo, criticando, coisa que quando eles vão até nós, eles não veem isso. Eles veem que lá você pode sentir a vontade, não vai ter ninguém te criticando, te olhando, sabe? Todo mundo se sente bem. Tanto que cada turma, eles acabam virando amigos ali, né? Porque não é só você chegar, fazer seu treino e sair. Uma segunda família ali, né? É uma segunda família. Que bacana. E é muito bom isso. E o que você responde quando as pessoas olham pra você e dizem, eu queria um corpo igual ao seu? Que deve ouvir muito isso, né? Eu ouço isso e é uma coisa que eu falo assim, querer o corpo, mas também eu falo assim, você tem que adotar a rotina, né? Porque assim... É o processo ali, né? O processo, doloroso, né? E eu falo assim, olha, eu acredito que você tem que ir em busca da sua melhor versão. Sem se comparar com o outro, porque pode ser que para mim é uma coisa, para você pode ser uma coisa melhor ainda, né? Não se comparar, mas eu fico feliz pela pessoa falar, porque querendo ou não, você está inspirando a pessoa a chegar naquilo por causa que ela viu quem você era, né? Todos quando chegam ali, eles falam que já viu as minhas redes sociais, falam assim, caramba, eu vi como você era magrinha, eu vi que você já tem 2 filhos e tal, como que você conseguiu? Aí eu sempre converso com eles, explico que não é fácil, querendo ou não, você tem que ter uma rotina de uma alimentação, de treinar certinho, né? Tanto que até são alunos que, às vezes, começou a treinar, de repente está faltando muito. Eu chamo eles e falo assim, cadê você no treino, tal? Como que você quer mudar? Faltando, né? Vamos pegar firme. E aí são pessoas que já estavam já para parar já de treinar e falam, nossa, ela me chamou. Deixa eu voltar a treinar, porque, se a dona do CT está me chamando, né? Ela tá vendo a importância, né? De eu estar ali, de eu fazer meu treino, tal. Então... E hoje ela é conhecida como a Morena Musa Fit, né? E ela já foi fisiculturista, já competiu. E o que você acha que quando você competia, o palco, ele te fortaleceu ou te machucou emocionalmente? Como é que você lidou com essa cobrança? Olha, o palco, ele me fortaleceu. Ele não me machucou, não. Porque, querendo ou não, eu sempre fui uma pessoa muito tímida para tudo. Talvez não pareça para muitas pessoas, mas para falar em público, para estar em frente, assim, ainda mais... você sendo julgada, né? Ali eles vão ver quem está melhor para poder ganhar e tal. Então, ele me fortaleceu, ele me abriu portas até de outras coisas, né? Então, eu não vejo como uma coisa ruim. Ele me ajudou bastante. E como que é o pós-competição? O que ninguém fala depois das competições aí? O que está nos bastidores ali? O pós-competição, ele é complicado. Se você não tem uma mente boa, você pode...
o que estava bom pode ficar ruim, né? Porque, tipo, você chega ali num físico legal. Só que é um físico para o dia do campeonato. Depois você não vai ficar com aquele mesmo físico. Você consegue manter, né, uma linha legal, só que você não consegue ficar idêntico ao dia, porque é uma preparação só para aquele dia. Específica, né? Isso. E se você não ter uma base de manter uma alimentação legal, você perde a mão, você acha que você pode sair comendo de tudo, e aí vem a parte frustrante, que é engordar, não se sentir legal. E aí tem aquela distorção de imagem, Aquela né? distorção Você de imagem. tinha uma imagem do dia da competição e aí mudou aquilo, você começa... Completamente. Mexe muito com a autoestima Isso. da pessoa, né? É uma outra realidade. E, para quem não sabe, a nossa convidada ela é musa de escola de samba. Estamos em fase de carnaval aqui, ela tá com a preparação dela, né? Sim. Como é que foi que entrou o samba na sua vida? Foi como lazer, expressão corporal, como treino? Aí Você é musa da Unidos de Vila Maria. Unidos de Vila Maria, que é uma escola de São Paulo muito expressiva Paulo, aqui, né? Sim. Então, a história para mim no carnaval, para quem acha que eu comecei de agora, é desde pequena, vamos falar assim. A minha mãe era do carnaval, eu sempre acompanhei ela falando sobre, né? Ela era antes de me ter, então assim, faz muito tempo. E ela mostrava para mim foto, jornal, tal. E eu gostava de ver, e quando eu viajava com ela, que ela ia para alguns bloquinho, algo, ela me levava junto, porque aí meu pai não ia deixar, ele ia deixar ela ir, né? Então eu ia junto, acompanhava e sempre gostei. Já estava envolvida desde criança, assim como seu filho estava na educação física. Isso. E aí eu sempre assistia, mas nunca estava ali dançando, nada, sempre observando, por ser muito tímida, então eu ficava ali no meu canto. Então, sempre via a minha mãe vendo sobre, falando, e aí veio aquela época que foi até do Luciano Huck que passava o concurso, né? É do carnaval, eu ficava vidrada assistindo junto com a minha mãe. Sempre via as escolas de samba pela TV, né? E aí, quando eu casei, o cunhado do meu marido, ele tinha um bloco de escola de samba, né? E aí ele sempre falava assim, vem sair com a gente, tá? Eu falava, eu não sei dançar, eu não sei nada disso, eu sou tímida, tal. E isso faz o quê? 11 anos atrás. Ele foi falando, e eu nada. Eu falei, não, me tira dessa, me tira dessa. Aí, mais ou menos 5 anos atrás, eu estava com uns 27 anos, ele falou de novo, vamos para você sair. É na bateria. Eu falei assim, o que eu vou fazer lá? Eu não sei dançar, eu sou tímida, eu sempre me colocava para baixo, né? Só que aí um dia o Luan sempre falava assim, para de ser besta, aproveita as oportunidades, né? E eu falei assim, seu esposo. Isso. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar. Melhor passar os anos e eu falar assim, não deu certo, mas eu tentei, do que eu falar assim, caramba, tive muitas chances e não fui em nenhuma, né? Perdi. E aí lá vai eu, para frente de uma bateria, de uma escola, né? Que é uma escola de bairro, em 2022, comecei. Aí, super tímida, dançava do meu jeito, né? Recebi muitas críticas, muitos haters, pessoas falando super mal. E aquilo eu falei assim, eu acho que eu vou largar de mão, né? Só que eu conhecia a que era rainha lá na escola, na época, que é a Luana Michele, que era uma pessoa assim que ela dançava lindamente. Eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo dançando do lado dela, porque eu tô toda perdida. Só que ela era uma pessoa que eu olhei, eu pensei assim, ixi, essa aí deve ser metida, é do jeito dela, tal. Só que ela veio até mim. Preconceito sem conhecer. Isso, né? Julgar sem conhecer. Ela veio até mim e falou assim, vamos começar a fazer aula comigo? Eu dou aula de samba, né? Falei, sério? Aí nisso a gente trocou, ela começou a treinar comigo, a musculação, e eu comecei a fazer aula de samba com ela. A importância das permutas aí, olha, Sim. que permuta muito válida. Foi legal. E aí ela foi me dando alguns passos ali para me entender como que era estar dentro do carnaval. E aí ela era a musa da Unidos de Vila Maria. Então ela era rainha nessa escola e musa dessa escola, que é a Unidos de Vila Maria, né? E um dia ela me convidou, ela falou assim, vamos lá para você conhecer, porque eu sempre via pela TV, mas eu nunca tinha visto uma escola grande, de nome, assim, né? Falei, tá bom, vamos. Quando eu fui, eu me apaixonei. Quando eu vi a bateria, tudo, eu falei assim, eu não quero sair desse lugar nunca mais, nem que seja para eu vir só para poder assistir, né? Aí fui em um ensaio, 2, 3, 4. Nisso teve um dia que o carnavalesco me viu e ele falou assim, eu preciso de uma moça para ela ser destaque de carro, para fazer a Gabriela, que no nosso enredo esse ano tem sobre a Gabriela, que era da novela, tal, para fazer uma encenação no carro, subindo e descendo, né, tal,
não tem que dançar nem nada. Aí eu pensei, meu Deus, será? Ele falou assim, ó, vai ter... Eu vou estar lá na fábrica do samba amanhã, você consegue ir lá para poder ver o carro, para ver se você vai ter coragem de subir para ver? Tá bom. Cheguei lá, foi nesse dia seguinte, quando eu vi o carro, falei, meu Deus, o carro estava só no ferro ainda, né? Ó, vamos testar para ver se você consegue subir e descer. Quando eu vi aquela altura do carro, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu estou me metendo? Tá bom. Consegui subir, com medo, subi, desci tudo. Então era você que era a Gabriela lá? Sim, Eu vi esse desfile. E aí eu falei assim, não, bora, eu topo, né? Ok. Mesmo eu sendo destaque de carro, eu ia em todos os ensaios, eles me colocavam lá para poder dançar perto. E eu via os vídeos que o Luan sempre filmava, e eu falava assim, meu Deus, eu preciso aprender muito mais, eu preciso aprender muito mais. Então, eu continuei fazendo aulas, mesmo que eu ia ser destaque de carro, né? E continuei. Eu fui destaque de carro durante 2 anos, foi da Vila Maria. E aí, a própria escola mesmo via que eu tinha aquela constância, não de somente estar nos ensaios, mas de ter interesse de estar fazendo aula, por mais que eu não tinha que estar fazendo, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade de entrar como musa, destaque de chão, que aí é uma responsabilidade gigantesca. E o que significou isso internamente, com essa responsabilidade tão Emoção, grande? Mas também desespero. Porque eu falei assim, é uma responsabilidade gigantesca. Porque quem vê acha que é só o glamour de você estar ali na frente. Mas não, tem tudo. Você tem que prestar atenção em espaço. Você não pode encostar no carro. Porque tem tudo, é pontuação. E querendo ou não, musa não dá ponto para a escola, mas tira ponto. Caramba. E aí eu falei, vamos lá, né? E aí, com o passar do tempo, eu comecei a fazer outras aulas, que é o meu professor atual, que é o Gustavo Siqueira, que é uma pessoa que eu falo assim, que me levantou mais ainda no carnaval, que me deu empoderamento, conhecimento, aquela autoestima, sabe? De falar assim, entenda que se você está ali é por merecimento. Então, você vai aprender e você vai voar. Bora. A gente costuma falar que na nossa vida precisamos de alguns mentores, né? Eu acho que o Ricardo, com essas palavras, cara, parabéns, Ricardo. Gustavo, desculpa. Gustavo, parabéns pelas suas palavras. Não, o Gustavo Siqueira é a pessoa assim, que me alavancou nisso, sabe? Eu tô com ele há 1 ano e meio, né? Tanto que, assim, muitas pessoas procuram ele quando tá próximo do carnaval. Eu tô o ano inteiro. Então, eu não tirei apenas para estar ali. Eu tirei também como um lazer meu, um hobby, essas aulas para mim sair um pouco da sala de musculação e estar ali aproveitando, curtindo aquele processo. E o Gustavo é um professor? É um professor. Ele especialista, é coreógrafo, isso. Coreógrafo, legal. Em todas as danças possíveis que você possa imaginar. O que algumas pessoas não sabem, né? Você desfilando ali, são 60 minutos, 50 minutos de desfile? São 60 minutos, mas para nós que está na avenida até atravessada, é em torno de 28 minutos. Entendi. É menos. E a pessoa, ela acha que é fácil ver dançando ali. E eu participava de um grupo de pesquisas lá no Hospital das Clínicas, onde eu dividia o espaço lá com outras pesquisas, e tinha uma pesquisadora chamada Cícera, que era orientada pela a doutora Júlia Maria Greve. E eles estavam pesquisando sobre a aptidão física das passistas. Então, eles avaliavam lá a parte cardiorrespiratória, quais as mudanças fisiológicas dançar causavam nas pessoas. E os resultados foram incríveis. Essa publicação, acho que foi em 2015. Eles compararam, né, pegaram algumas passistas, foram 13 passistas com 13 pessoas normais. Sim. E avaliaram, perceberam que melhorou o percentual de gordura, diminuiu cerca de 11% o percentual de gordura, teve aumento de massa muscular nas passistas por conta da intensidade. Sim. Ou seja, você é uma atleta dançando ali, né? Então, Com e certeza. Precisa de muito preparo e muito condicionamento para aquilo, né? Muita resistência. Eu falo que quando eu comecei, 2 minutinhos eu já estava assim, quero ir embora, que eu já não tenho mais resistência para estar fazendo. Hoje em dia, só para você ter ideia, durante o sábado, ontem mesmo, eu fiz 2 aulas de samba, que dá 2 horas seguidas, que é a iniciante e a intermediária. Então, assim, é intensidade pura, que é com o Gustavo. E aí, logo depois, teve ensaio de rua, mais 1h30. Então, assim, se eu não tivesse todo esse treinamento, eu não ia aguentar. Então, tem que ter muita resistência para você conseguir ali. É o que eu falo aqui, a gente não só... fala, né? As pessoas vivem na prática o que elas ensinam. E eu tenho certeza que com o conhecimento que você tem,
né, na parte de treinamento personalizado. Acho que é um nicho para você aí ajudar essas passistas, conhecendo e ajudando a melhorar e evitar, porque todo excesso também pode ser um problema de saúde, né? Então, Sim. dar a dose certa ali para essas pessoas, eu acho que vale muito a pena. E você sentir isso, quem vê na TV acha que é algo simples, mas como você Sim. falou, a rotina e os resultados que eu observei nas comparações é de uma pessoa que precisa de uma preparação absurda ali, né? Para dar conta de tudo isso. E como é que lidar com o corpo sendo observado o tempo todo sem você perder a essência? Porque é uma exposição grande ali, né? Olha, você tem que ter um psicológico muito bom ali, ou se você não ter, você procurar recursos, pessoas para te ajudar. Eu falo porque eu procurei recursos, né? Hoje em dia eu faço terapia com a psicóloga para poder me ajudar nisso mentalmente, porque nisso às vezes você fica preocupado com os olhares dos outros, com os julgamentos. Às vezes a pessoa tá te olhando com um olhar de admiração e você tá vendo às vezes de outra forma, sabe? Então, eu falei assim, não, eu preciso trabalhar isso e me ajudou bastante, porque, querendo ou não, você tá exposta ali o tempo todo é difícil, né? Então, você tem que gostar muito para você estar totalmente ali, 100%. E olha como é a mente, né? A mente, ela mente às vezes pra gente, né? Sim. Cria algumas circunstâncias que são fruto do nosso pensamento. Uhum. Igual você falou, do olhar do outro, um olhar de admiração, né? Um olhar ali que é algo bom e você já começa a nossa mente tentar sabotar Pensar de para outra algo. forma. E aí a importância da equipe multidisciplinar, ter outros profissionais nos ajudando. No seu caso, psicólogo, nutricionista, um profissional de educação física ali, fazer todas as avaliações que nos ajuda mesmo a dar essa base para sustentar tanta pressão, né? E treinar, empreender e amar. Acho que é muita coisa junto ali. Onde mora o equilíbrio na vida conjugal, de casal? Pelo que você está falando, seu marido, ele é um parceiraço, ele que grava seus vídeos, te ajuda. Ele também precisa de muita terapia para lidar com assédio. Como é que funciona aí? Olha, para conseguir, a gente tem muito diálogo. Isso aí é fundamental, a conversa. Tanto que muitas pessoas falam assim, como que vocês conseguem trabalhar junto, fazer tudo junto, estudou junto, tudo junto? Eu falo, gente, é conversa, né? Se você não tem um diálogo com o seu parceiro, você não vai durar 1, 2 anos, né? É entre trancos e barrancos, né? Eu não vou falar que é flores o tempo inteiro, né? Porém, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que me apoia em tudo. Não tenho o que falar sobre ciúmes, né? Graças a Deus, não é aquela pessoa que vai falar assim, eu não tô gostando disso, não tô gostando dessa roupa, tá? Ainda mais por eu ser do carnaval, querendo ou não, dependendo como eu converso com outras pessoas, fala assim, o meu marido jamais deixaria eu ser, ele não me deixaria usar isso, tal. Então, eu acho que um relacionamento, você já tem que impor limites desde o começo. Se você acostumou ser assim desde o começo, falar assim, olha, eu não posso usar isso, eu não gosto disso e disso, tudo bem, você aceitou dessa forma, se você é feliz assim, ok. Agora, se você já tem um relacionamento que você conversa desde o começo, olha, o meu jeito é esse, ou senão a pessoa mesmo, ela já vê como você é, as coisas fluem. E sobre isso eu não tenho o que falar. Ele é um parceiraço, me ajuda em tudo. Para me falar não, tem que ser uma coisa muito impossível. Eu acho que vai muita inteligência emocional da pessoa também. E eu acho, assim, por mais que você faça acordos iniciais, eu não vejo problema em mudar, porque nós somos pessoas mutáveis, né? Que podemos ser flexíveis em alguns pontos, algumas coisas que possa melhorar, agregar. Acho que não tem problema em modificar. Com muita conversa com muita conversa, mas acho que essa inteligência emocional de lidar com essa circunstância, ou de tentar melhorar, enxergar as coisas com outro olhar, e a parceria que vocês têm também de confiança, eu acho que é o que faz a diferença, e que muitos casais precisam disso, Isso. né? De ter esse exemplo aí. E você que é do treino e é da dança, né? O que você acha? A dança cura partes que o treino tradicional não cura? Ou você acha que tem... Ou que não alcança, não só cura? Ela pode chegar em alguns locais que o treino não alcança? Como é que você... Sim. Eu falo que a dança, ela me curou de muita coisa. Muita coisa. Eu falo que hoje em dia eu não me vejo fora da dança, porque a cura que ela me trouxe, principalmente emocional,
foi gigantesca. Então, hoje em dia que eu tô nesse nicho, eu falo para outras pessoas, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Se vocês tiverem oportunidade, dança, vai para qualquer... Hoje em dia tem muitos tipos de dança, né? Então, vai conhecendo uma, outra, para você se encaixar ali. Ou mesmo que você não se encaixe, desde que você se sinta bem. Porque ainda mais numa aula de dança, você tá ali não só para aprender, mas para errar também. E ali não vai estar as pessoas para te julgar. Então, ali é o momento de você ser você, né? De até você se conhecer de uma forma que você nem imagina. Que bacana. E o seu público é mais feminino, de personal, ou é misto? É mais, vamos dizer que hoje em dia é 80% mulheres e 20% homens. Então você ainda tem um público masculino ali, Sim. né? O que você percebe na sua vivência? O que mais destrói ali a autoestima das mulheres hoje? Que mais destrói a autoestima das mulheres hoje é a questão da maternidade, que elas se cobram de uma forma que, tipo, elas acham que porque elas tiveram filho, que elas não conseguem mais chegar em um físico que elas tanto almejam, sabe? E ali eu tento mudar a cabeça delas nisso, falando assim, olha, se eu conseguir, você também vai conseguir. Eu acho né? que até a sensação de culpa, como a gente já conversou um pouquinho, algumas mães se sentem culpadas em se cuidar E deixar tirar o filho. um certo tempo Isso. para cuidar do filho, é como se não estivesse sendo uma boa mãe ou algo nesse sentido, né? E você acha também que o apelo estético, porque a gente percebe, hoje nós temos uma mídia, tudo é pensado, né? O algoritmo, ele pensa muito em como entrar na mente das pessoas. Então a gente percebe ali que os produtos estéticos é tudo para tentar baixar a autoestima da pessoa. Sim. Olha como você é feia, olha como você não está bem cuidada, então você precisa usar tal produto. Então você acha que isso também pode atrapalhar excesso de exposição, a comparação da pessoa com o que ela vê? E muitas vezes, hoje a gente tem as inteligências artificiais, a gente tem ali aplicativos que tiram a realidade, Sim, são Photoshop. muito. Você acha que isso atrapalha bastante? Atrapalha bastante. Atrapalha bastante porque acaba trazendo uma distorção de imagem, né? Porque Total, né? nisso que a pessoa acaba se comparando com a outra pessoa que ela vê ali pelas redes sociais, ela começa a procurar esses recursos para também estar parecida com aquela pessoa, né? Onde vai editando fotos, Às vezes a qualquer custo, e nem vídeos. existe aquilo, né? Isso, editando foto, vídeo, colocando muito filtro ali. E, infelizmente, hoje em dia, nós usamos filtro o tempo inteiro, quase, nas redes sociais, né? Com essa história de Instagram colocar 1000 tipos de filtro, todo mundo vai procurando algum ali para se encaixar e falar assim, opa, nesse aqui eu tô me sentindo bem. Mas vamos pensar na sua realidade, tá? Tá. Você usa filtro, mas, assim, provavelmente não vai ser uma distorção tão grande da Não. realidade, porque você realmente se cuida, você treina, você tem um corpo bacana, que tem algum... Por conta de apelos financeiros, né? Às Sim. vezes a pessoa distorce demais aquilo para tentar vender alguma coisa, e a pessoa que não tem o mínimo de... Às vezes é uma pessoa que é leiga no assunto, ou não tem essa percepção, acaba sendo um alvo fácil, né? E gastando horrores com promessas de emagrecimento, de ganho de massa sim, muscular, hoje em que muitas dia- vezes não alcança, né? Hoje em dia, o que mais tem é pessoas vendendo coisas que prometem, Hoje a coisas gente que tá não vai vendo ser entregue, né? O boom do Monjaro aí, você na Aham. banca de jornal você compra, qualquer lugar estão vendendo aí, né? A gente percebe que... Isso é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos sobre esse fator de Monjaro, de hormônios, né? Quando eles me perguntam, o que você acha, se eu tomo, não tomo, fulano tomou. Eu falo assim, que eu não sou contra, desde que você tenha um acompanhamento médico para ver, fazer todos os seus exames, ver se você realmente precisa ou se você realmente só precisa tomar vergonha na cara, que eu falo para eles. Mudar o básico, né? Que só o básico fazer, resolve Quer ali. fazer dieta e treinar para primeiro ver até ali onde você chega e, se caso precise, ser uma cereja do bolo, caso precise, né? Com acompanhamento. Fora isso, eu falo que não dá. Você estava falando que faz terapia, que cuida da parte psicológica também, né? E o treino como terapia, né? Em que momento da sua vida você já passou que você percebeu que o treino te salvou emocionalmente, ou te deu um up, teve alguma situação assim? Eu falo mesmo que foi mesmo após a gestação, porque eu comecei a perceber, que até foi o tema do meu TCC, né? Que eu falava que eu tinha vigorexia, que é um transtorno de imagem. As pessoas te veem super bem, falam assim, nossa, como você tá bonita, tá com o corpo legal e tal, mas você se olha pelo espelho
e não é aquilo, sabe? Você tá legal, mas pelo espelho você se vê totalmente diferente. Só para contextualizar, então, existe a anorexia, que eu acho que é muito mais popular para as pessoas, né? Onde a pessoa é extremamente magra e ela se enxerga gorda, né? Existe a bulimia, que também acho que é muito popular, principalmente os adolescentes, que é aquela sensação de culpa após fazer alguma refeição, ela acha que aquilo vai engordar, induz o vômito, né? E para quem não sabe, no treinamento existe a vigorexia. A pessoa que treina e quando ela se olha no espelho, ela tem uma visão de imagem distorcida, então ela se acha fraca, magra e muitas vezes quer treinar mais do que precisa, quer usar outros recursos de maneira desnecessária. E o seu TCC falou sobre isso. Sim. Que legal. O meu TCC foi sobre isso porque eu falava assim, eu tenho vigorexia, certeza. Eu comecei a procurar, pesquisar, entender, né? E aí foi quando eu falei assim, eu tenho, mas eu preciso parar com isso, né? Porque é uma coisa mental, né? É da sua mente ali, você se sabota. E com esse TCC, eu pesquisando, fazendo todo o estudo sobre ele, foi quando eu entendi e consegui melhorar muito nisso. Eu falo que às vezes eu tenho um pouco desse transtorno ainda, mas eu tento trabalhar muito a minha mente para isso. E a terapia, ela é importante, muito, né? Exatamente para quem sofre. Eu falo assim, gente, todo mundo devia fazer terapia. Até o próprio psicólogo faz, por que a gente não tem que fazer? Porque na própria preparação, na graduação, muitos, assim, acho que muitas profissões é muita identidade pessoal, né? Eu percebo, por exemplo, eu conheço muitos nutricionistas que foram fazer nutrição porque tiveram ou bulimia ou anorexia em alguma fase da vida. Eu queria ser atleta, jogador de futebol, fui buscar educação física porque não consegui virar atleta. Às vezes o psicólogo vai estudar porque ele tem conflitos ali que ele quer aprender como lidar, ajudar outras pessoas ou resolver seus próprios problemas. Sim. Então, fazer a terapia para eles faz parte da formação, igual você falou. Então, pelo contrário, algumas pessoas, não tô louco para fazer terapia. Não. Só faz terapia quem ali tem o mínimo de consciência e quer melhorar conflitos que todo mundo tem, problemas que todo mundo tem. Que bacana que você enxergou isso e às vezes você conversar com uma pessoa só de bate-papo, ela vai ouvir você, e às vezes ela tem os mesmos problemas que você, às vezes ela não sabe digerir aquilo, às vezes ela quer falar mais do que você, e aí quando você busca um profissional, é diferente, porque ele te escuta, ele organiza uma resposta e te dá uma devolutiva bem bacana que no dia a dia a gente não tem. Sim. Então, buscar um profissional faz muita diferença, né? Você sente muita responsabilidade? Ou o que você sente? Mais responsabilidade? Porque você tem mais de 85 mil seguidores, é muita gente, né? Sim. Você sente com mais responsabilidade ou você acha que você tem muita pressão por influenciar tanta gente? Qual que é o seu ponto de vista aí? Eu falo que é um pouco dos dois. Uma responsabilidade, porque, querendo ou não, eu tenho que estar ali mostrando a minha realidade. Eu não posso sumir por muito tempo para poder mostrar que aquela rotina ela é difícil, mas eu consigo dar conta, né? E a pressão, porque eu falo que quando eu sumo um tempinho, eu já falo assim, cadê você que você não postou mais? Você não está mais fazendo isso? Você não está mais fazendo aquilo? Então, eu vejo esses dois lados aí. E o que você diria para alguém que ainda acha que saúde ele tem um único formato de corpo, né? Porque às vezes as pessoas acham que a referência de saúde é o corpo atlético, estético, e a gente sabe que não, né? Dá para você... hoje, um termo que é muito popular é o que a gente chama de wellness, né? Sim. A gente percebe que as pessoas vão buscar saúde, qualidade de vida ali, e dá para ter essa percepção diferenciada? Então, eu falo muito para eles que, assim, eles têm que ir em busca de melhorias, né? E não é somente estética. Ali, com certeza, 100% praticamente das pessoas vão em busca de estética. Eu falo 100% porque todos vêm para mim falando assim, eu quero perder isso, perder aquilo e tal. E a saúde fica para baixo. Eu falo, gente, tem que visar também a sua saúde. Se você quer chegar na sua velhice bem, você já tem que começar a cuidar desde agora. E aí começa a aparecer algumas pessoas para mim que falam assim, eu odeio musculação, mas eu só vim porque o médico falou. E aí é onde eu falo, dor, né? Isso, se você não vem pelo amor, você vai vir pela dor. Se você pudesse deixar uma frase aí pra mulher que está quase desistindo do treino, que está se sentindo desmotivada de si mesma, qual seria? Eu falo assim, continue, porque assim, a jornada não é fácil.
Mas é melhor você estar começando agora, independente é da sua idade, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Então é melhor você começar com 40, chegar com 50, ou começar novinha mesmo e chegar e falar assim, pô, tentei, deu certo, foi muito bom. E uma coisa que eu falo assim, principalmente para mulheres, né? Sejam mulheres que incentivam outras mulheres, porque nós já tem críticos demais o tempo todo, ainda mais hoje em dia no mundo de redes sociais. Então, assim, ao invés de você ver a coroa da outra ali torta, vai lá, ajuda ela, ao invés de você ficar criticando, falando mal, né? Então, temos que ser pessoas que vamos incentivar. Essa metáfora da coroa é muito boa, né? Sim. Tá com a coroa torta, ajude a melhorar e não vai Isso. criticar a pessoa. Que bacana. E como é que faz para conhecer um pouco do seu trabalho? Eu sei que o samba hoje ele tá no Brasil inteiro. Se alguém quiser ser sua aluna, você faz consultoria online. Como é que faz para te achar nas redes sociais para conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho? Então, eu tenho os dois perfis, que no caso é o meu profissional, que é o @CT_HomeFit, né? Que aí é o meu trabalho presencial, que vocês podem ir até lá para poder fazer uma aula experimental totalmente gratuita para conhecer, né? E também tem o meu perfil pessoal, que é AH Morena Fit, que vocês podem conhecer também, que eu estou com o projeto de começar também a atender online. Ainda não está em prática, mas logo, logo. Aí, ó, já tem um projeto em mente, né? E logo, logo, quem está fora do Brasil, porque a gente tem, né? Eu percebo que em alguns lugares tem apresentação de sambistas, tal, para mostrar um pouco da nossa cultura, que precisam de uma orientação mais especializada. Que bom que você está com esse projetinho aí de querer estender o seu trabalho. Obrigado aí pelas suas dicas, obrigada. Tá? E a gente vai encerrando aqui mais um nosso Clotocast, tá? Eu espero que, de certa forma, você passou muita coisa importante para as pessoas, né? E para a gente encerrar esse nosso episódio, eu vou deixar uma mensagem. Eu queria te entregar um presente aqui também. Entregar um presente? Ah, que bacana. É uma lembrança, porque você ainda vai ouvir muito esse nome aqui. Deixa eu ver o que é. Olha, que é do nosso espaço, nosso logo. Opa! Show de bola, hein? Você está iniciando agora esse seu novo empreendimento aqui, que vai dar super certo. Então, eu quero deixar registrado aqui também o nosso. Que bacana, olha que lindo. Home Fit, eu adorei o nome, né? Eu acho que é um nome muito forte, muito acolhedor, bem melhor do que o primeiro. E é isso, Sim. A gente vai tentando, vai errando. Deixa eu ver se eu consigo posicionar ele aqui. Show de bola, adorei meu presente, tá? E boa sorte nessa sua nova trajetória aí. Obrigada. Que cresça, que se expanda cada vez mais, que você possa impactar mais vidas, né? Consiga melhorar, e não só melhorar, mas de certa forma incentivar, porque é uma corrente do bem, né? Sim. O que você está plantando vai se expandir para outras pessoas. Com certeza. E eu falo que se está dando super certo é porque eu fui plantando, tá no caminho certo, né? E tá no caminho. Tá colhendo, aí. Né? E pra gente encerrar esse episódio, fica um lembrete muito importante. Corpo nenhum ele vai nascer pronto, ele é construído todos os dias entre erros, acertos, pausas e recomeços. A história da nossa convidada mostra que o exercício físico não só transforma o seu físico, ele vai fortalecer a sua identidade, sustentar a sua autoestima e organiza a vida quando tudo parece confuso. Se você é mãe, pai, trabalhador, atleta ou alguém tentando voltar a cuidar de si, o treino não precisa ser perfeito, ele precisa ser possível, constante e humano. Se algo que foi dito aqui hoje tocou você, talvez não seja sobre mudar o corpo. Talvez seja sobre não desistir de você mesmo. Eu quero agradecer demais a Sueli. Muito obrigado por você dividir sua história, dividir sua verdade, a sua vivência com a gente aqui. E se esse episódio ele fez sentido para você, gostaria que você compartilhasse com alguém que precisa ouvir isso. Sabemos que o algoritmo ele não ajuda muito, né? E sabemos que ele vai dar prioridade para canais de entretenimento. Quando a gente vem com um conteúdo mais científico, mais teórico, a gente não tem tanto espaço. Então a gente conta bastante com a colaboração de vocês, de compartilharem, curtirem, comentarem aí. E lembra, cuidar do corpo é cuidar da vida todos os dias. Eu sou o Messias Rodrigues e esse foi mais um episódio do Clotocast. Até a próxima, gente. Muito obrigado.